Olá, turma! Dando continuidade à parte de revisão. Vamos falar um pouquinho da parte de fatoração. Eu sei que na prova de vocês tem algumas questões falando sobre fatoração. Então, o professor vai relembrar um pouco essa parte. Vamos lá. No caso, fatoração. Eu tenho aqui um trinômio, né, 3 termos. Então, o que é que eu vou fazer nesse caso? Eu vou procurar o fator comum entre os 3 termos. É um fator que ele é comum entre os 3 termos. E você vai ter que observar... Vou só pegar aqui. Pronto. Você vai ter que observar com relação aos números, que ele vai chamar de coeficiente. Só lembrar aqui, né? No caso, coeficiente, que no caso, quem é o coeficiente? São os valores numéricos, os números, né? Não é isso? E depois eu vou olhar quem? A parte literal. A parte literal. Quem é a parte literal? Lembram lá? São as letrinhas. As letrinhas eu chamo de parte literal. Ó, mais ou menos. Então eu tenho aqui, quais são os coeficientes que eu tenho aqui? Ó, eu tenho 2. Eu tenho 12. Ó. Deixa eu botar, foi 13, ó. No caso 12. Só eu trocar aqui, só ajeitar aqui. Aqui, ó. Vou apagar aqui, porque foi 12, ó, 13. Tem o 12, ó, são os coeficientes. E tem o 18. Pronto. É que eu vou ter que descobrir aqui, professor. Vou descobrir qual o múltiplo comum entre eles. Certo? Qual é o múltiplo comum entre eles? Exemplo, todos os 3 são pares. Se são pares, o maior múltiplo comum entre eles, no caso é o 2. No caso eu posso até dizer que é o divisor, no caso, né? O divisor comum entre eles é o 2. Todos são divisíveis por 2. Então, no caso, o 2 vai ser o fator comum em evidência. É o 2, tá? É o 2, porque o 2 é divisível por 2, que vai dar 1, 12 é por 2 também, e o 18 é por 2, tá bom? E quem seria a parte literal, no caso das letrinhas? Eu estou observando, ó, que na primeira é x, na segunda é xy, olha só, e na terceira é x ao quadrado. Qual é a letrinha que está nos 3 termos, professor? No caso é o x. Então é apenas o x que vai ser o termo comum. E no caso, eu levo de menor expoente. Observe que esse primeiro aqui, o expoente dele é 1. E esse aqui, o expoente dele é 1. E eu tenho um ali que o expoente é 2. Ó. Então eu levo de menor expoente. Então eu descobri agora quem é o meu fator comum. No caso, eu vou juntar aqui. No caso, o fator comum vai ser 2x. Tá vendo? Separei só para mostrar para vocês aqui a parte, o coeficiente, que tem fator comum, e a parte literal também tem. Então aqui eu posso dizer que o fator comum é 2x. Eu vou colocar em evidência aqui, ó. 2x. Aí, certo? Aí eu vou multiplicar. Abre o parentezinho, eu vou fazer a multiplicação. Como? Eu multiplicar por quem para dar 2x? É a mesma coisa que eu dividir, ó. Se você pegar 2x e dividir, tá? Dividir 2x dividido por 2x é 1. Então aqui vai ser 1, ó. Depois você vai pegar o que? 12xy e também vai dividir por 2x. Ó, o primeiro sinalzinho de mais, você continua com mais. Aí vamos lá, 12 dividido por 2 é 6, tá? Metade. E vou para as letras. Eu tenho assim as letras, ó. xy dividido por x. Ó. Eu vou pegar aqui o expoente aqui, que o expoente é 1. Como eles são iguais, eu vou anular. Vai sobrar quem? Vai sobrar só y que está sozinho. Então, no caso aqui, vai ser 6y que eu vou colocar. Ó. Continuo, menos, aí vou fazer agora. Ó, 18, vou dividir também por 2. 18 por 2 dá 9. Ó. Fica aqui 9. E x ao quadrado, bem aqui. X ao quadrado, ó, vou dividir pelo x. O que eu vou ter aqui? Aqui não é 1. Lembram? Divisão de bases iguais, repete-se a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 é 1. Aí tanto faz eu colocar o no expoente. Então, no caso aqui vai ser o quê? Menos 9x. E fecho parênteses. Ó. Se você multiplicar, se fizer a distributiva de todo mundo, vai dar o mesmo resultado aqui. Então, é desse jeito que eu faço a minha fatoração, que é para lembrar. Vamos colocar agora. Olha só.
1, que eu acabei de falar. Aí eu vou pegar agora o 12 dividir por 2. No caso vai ficar, ó, mais 6y, sobrou y, acabamos de falar. E o menos 18 dividido por 2 vai dar menos 9x. Pronto. Se eu distribuir aqui, se você multiplicar, vai dar esse valor aqui. Se você depois multiplicar por esse, vai dar esse valorzinho aqui. Se você multiplicar por esse na distributiva, vai dar esse valorzinho aqui. Então, esse é o modo de fatoração. Vamos para o próximo exemplo. Olha só. Eita, professor, que é letras? 3x ao quadrado yz ao cubo, menos 18x ao cubo y ao quadrado z ao cubo, mais 27x ao cubo y ao cubo z ao quadrado. Primeiro vamos para os numerais. O coeficiente. Tá só você de coeficiente. Ó. Quais são os numerais aqui? Eu tenho 3, eu tenho 18 e eu tenho 27. 18 é divisível por 3? É. 27 é por 3? Também é. Então, quem que vai ser o fator comum aqui no caso? O 3. Porque o 3 é divisor tanto do 18 quanto do 27. Beleza? Eu achei o 3. Vamos para as letrinhas. Ó, observe, eu não vou colocar lá não, certo? Observe o seguinte, ó. Todas eu tenho x, y e z em todas, ó. Todos os termos, vou separar aqui para os termos. Todos os termos eu tenho x, y e z. Então, é o fator comum, vai ser x, olha só, y e z. Você vai colocar lá, certo? Só que qual o detalhe? Sempre eu vou colocar o de menor expoente. Observe que aqui é x ao quadrado, ó. Aqui é x ao cubo e x ao cubo. Então, ó, observe que o menor foi 2. Então, vou levar o x ao quadrado. Vou olhar o y. Observe que eu tenho y aqui, ó, elevado a 1, o primeiro, ó. Y elevado a 1. Então, claro que vai ser ele, porque aqui é y ao quadrado e y ao cubo. Então, tá aqui, não coloquei nada. É o y elevado a 1. E o z? Tem o z ao cubo e z ao quadrado. Ó, o menor é ao quadrado. Olha só. Então, quem é o fator comum desse polinômio? No caso, vai ser 3x ao quadrado y z ao quadrado. Ó. Observe. Todas as letras, porque elas pertencem a todos os termos, só que repetindo, eu vou levar o de menor expoente. Vamos colocar aqui. Ficou, ó, 3x ao quadrado y z ao quadrado. Agora você vai fazer a divisão, ó. Esse cidadãozinho aqui, você vai dividir por esse, porque você vai armar aqui multiplicando, né? O resultado vai ficar dentro do parênteses aqui, ó. 3 por 3 vai dar 1. O x ao quadrado com x ao quadrado, observe, não é igual, então vai cancelar. O y com y também não é igual, vai cancelar. Agora sim, ó, z ao quadrado e z, ou z ao cubo, ficou aqui, z ao cubo dividido por z ao quadrado, que é as letras iguais, tá? Repete e subtrai, sobrou o z, que era a mesma coisa que z elevado a 1. Então, o primeiro valor aqui vai ser apenas o z. Olha só, montei, ficou apenas o z. Novamente aqui, menos, porque é negativo, então vai ficar menos. 18 dividido por 3 dá 6, menos 6. Eu vou para as letras. Ó, x ao cubo, x ao quadrado. 3 menos 2 é 1, então coloco x. Y ao quadrado, y. 2 menos 1 é 1, então vou apenas colocar o y. Z ao cubo, z ao quadrado. Novamente, 3 menos 2 vai sobrar esse aqui. Então, vai ficar o quê? Menos 6xyz. Olha só. Menos 6xyz. Agora eu vou começar aqui, ó. 27 dividido por 3, ó, senão é positivo, então vai ficar mais. 27 por 3 é 9. Aí vou para as letras. X ao cubo dividido por x ao quadrado, de novo. 3 menos 2 é 1, então fica x. Y ao cubo, y, aqui é 1, vai ficar 3 menos 1, vai ficar y ao quadrado, ok? Ó, z ao quadrado com z ao quadrado não é igual, então não tem z, vai ficar assim o resultado. Ó, vamos trazer para cá. Fica mais 9xy ao quadrado. Aqui não coloquei, né? Mas é ao quadrado, tá? Não coloquei aqui, ó. Tem um 2 aqui, ó. Porque é 3 menos 1, tá? 3 menos 1 é 2. Então vai ficar 9xy ao quadrado, tá certo? O z não vai. Ok, com relação à fatoração. Vamos prosseguir. Eu tenho agora o seguinte.
trinômio do quadrado perfeito. Volta lá para os produtos notáveis. Olha só, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Como é que fica? Quadrado do primeiro termo, ó, x elevado ao quadrado. Aí eu vou colocar mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 2y, mais o quadrado do segundo termo. Está aqui o primeiro termo, está aqui o segundo. Resolvendo isso aqui, eu tenho x ao quadrado. Aí você vai resolver aqui, ó, numeral. 2 vezes 2 é 4, vai ficar o quê? 4. As letrinhas só faz, como elas são diferentes, elas só juntar. Então fica mais 4xy. Aí aqui, olha só, é 2y. Por que tem que colocar no parênteses, professor? Porque isso aqui, se eu colocar assim, ó, 2y ao quadrado. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. 2y ao quadrado, dentro do parênteses. Ó. Por quê? Aqui quem está ao quadrado é apenas o y. Apenas o y está ao quadrado. Quem está ao quadrado? O 2y. Porque quando eu fizer aqui 2y vezes 2y, aqui vai ser o quê? 4, ó. 4y ao quadrado, ó. O resultado, ó. Tá bom? Então ficou mais 4y ao quadrado. Ficou bonitinho? Pessoal, lembrando o seguinte, a resolução da propriedade dos notáveis é um trinômio do quadrado perfeito. Esse dadãozinho aqui, ele é um trinômio do quadrado perfeito. Como é a sua forma fatorada? É só voltar. Ó, só voltar. A sua forma fatorada é essa. O que é que eu vou ter agora aqui? Ó, estão vendo o exemplo, não é isso? Estão vendo o exemplo? Mas eu vou colocar aqui, ó. X ao quadrado mais 4xy. Observe que está faltando um termozinho aqui. Então, assim, como é que eu vou saber qual o polinômio? Eu vou colocar ali para que esse polinômio ele seja um trinômio do quadrado perfeito. Ó, vocês estão vendo que esse valor aqui, ó, se eu colocar esse carinha bem aqui, ele vai se tornar um trinômio do quadrado perfeito. Mas faz de conta que eu não sei. Como é que eu vou achar ele? Então é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Ó? Primeiro, eu tenho que descobrir se o que está faltando é o termo do meio, que é esse carinha, ou é o terceiro termo, para fechar o trinômio. Como é que eu vou saber, professor? Vou tentar tirar a raiz quadrada que esse cara que está no meio aqui. Ó. Consigo tirar a raiz quadrada dele? Professor, não consegue. Por quê? Porque eu só consigo tirar a raiz só do 4. Do x, não consegue. Então, se eu sei que eu não consigo, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho um cidadãozinho aqui, que eu vou levar ao quadrado, que é o meu terceiro termo. Então, eu vou chamar de quadrado, certo? Ó, vou formar aqui. E ele vai ter que estar o que é o quadrado. Então, vou ter que descobrir quem é esse quadradinho aqui, para depois eu descobrir o valor do terceiro termo. Como é que eu faço para descobrir, como é que eu faço para fatorar isso aqui? Eu vou tirar as raízes quadradas das pontas. Quanto é a raiz quadrada de x ao quadrado? Então, tá aqui, raiz quadrada de x ao quadrado. Lembra? Faz só simplificar esse com esse, ó. O índice da raiz com expoente vai sair o x. É assim que funciona, tá? Por isso que vai ficar aqui, ó, x. Aí vou, ó, raiz quadrada de quadrado ao quadrado. Cortar o 2, vai sobrar o quadradinho. E sempre vou levar quem? É o primeiro sinal. No caso, o sinal aqui é positivo. Eu vou levar o maisinho aqui, ó, mais. E vou levar ao quadrado. Tá tudo dentro do parênteses ao quadrado. Agora eu vou resolver como eu resolvi aqui na distributiva. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Vou resolver. Falar o quê? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é o quadrado. Ó. Não sei quem é. Aí eu vou colocar mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é o quadradinho. Agora observe o seguinte, que esse resultado do meio aqui, ó, é para ser igual a quanto? É para ser igual a esse valor aqui, ó, 4xy. Então esquece o restante. Vamos ver só essa condição. Se eu tenho 2x, 2 que multiplica x, que multiplica quem? Para ser igual a 4xy. Ó, professor, tem um 2 aqui. Para chegar em 4, eu tenho que colocar outro 2, que eu vou multiplicar 2 vezes 2 dá 4. Se eu multiplicar 2 vezes x vezes 2 dá 4x, falta o y. Pronto, pois bem, é só basta eu colocar o y aqui, ó. Então quer dizer que
que o quadradinho vai ser 2y. Olha só, se eu multiplicar 2 vezes o x que já está lá, que é um quadradinho, identifico o quadradinho como 2y. Se eu fizer isso, qual é o resultado? 4xy, que é o resultado do meio aqui. Pronto. Descobrindo esse valor aqui, quer dizer, ó, substituir o quadradinho por 2y. Então, quer dizer que aqui é 2y. Mas o valor, professor, eu vou resolver. Ó, quanto é o valor aqui do terceiro termo? Eu vou pegar o quê? 2y, ó, que é o quadradinho, e vou levar ao quadrado. Se eu fizer isso aqui, vai ser 4y ao quadrado. É exatamente o que tem aqui, ó. Só para você descobrir como é que eu encontro. Encontrei ele sendo o terceiro termo. Bem facinho, professor. Só substituir, tá? E vou focar na condição do meio. Agora, se eu tiver assim, ó. Olha só. X ao quadrado mais 4y ao quadrado. Ó. Aí eu olho para cá, ele quer que eu transforme esse polinômio em um trinômio do quadrado perfeito. Primeiro eu vou descobrir se falta o termo do meio ou o termo da ponta, certo? Como é que eu vou descobrir? Tem como eu tirar a raiz quadrada de x ao quadrado? Tem como eu tirar a raiz quadrada de x ao quadrado? Acabamos de ver, não foi? Basta eu simplificar o índice com expoentes ao x. Aqui tem, eu sei que tem. Agora eu te pergunto, tem como eu tirar a raiz quadrada de 4y ao quadrado? Ô, professor, ficou fácil. A raiz quadrada de 4 é 2. Ó, raiz quadrada de y ao quadrado, y. Ó, saiu da raiz. Então, os dois tem como eu tirar a raiz. Se tem como eu tirar a raiz, está faltando quem? Está faltando o valor do meio, certo? Ou o termo do meio. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tiro a raiz do primeiro, certo? Vou tirar a raiz do segundo, mas na verdade, como eu não sei qual o sinal, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos. Porque o sinal ele pode ser positivo ou negativo, tá? Aí eu vou colocar a raiz do segundo, 2y, e vou levar todo mundo ao quadrado. Professor, por que você colocou mais ou menos? Porque se eu olhar para cá, vai ser mais. Mas se eu fizer aqui, ó, tá aqui do lado. Se eu colocasse assim, ó, x menos 2y e resolver a questão, vai ficar assim, ó. Fica x ao quadrado. Aí o primeiro sinal, menos 4xy, ó, mais 4y ao quadrado. Se eu resolver, fica assim. Aí, ó, o primeiro sinal ficou negativo, tá? Aí vai ser ou esse positivo ou o primeiro sinal negativo. Por isso a gente coloca aqui mais ou menos, que eu não sei. Eu vou reproduzir isso aqui. Quadrado do primeiro termo, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo, x ao quadrado, mais ou menos 4xy, que eu multipliquei aqui, 2 vezes 2, 4, e juntou as letrinhas, mais 4y ao quadrado. Ó. Então, pronto. Quem é, no caso dessa aqui, professor, quem é o termo do meio? Vai ser mais 4xy, você coloca assim a resposta, certo? Ou menos 4xy, porque os dois é resposta para a minha solução, tá? Mais ou menos. Beleza, turma? Compreenderam aí a parte do nome do quadrado perfeito. Espero que estejam fazendo uma boa prova. Segunda-feira eu começarei a corrigir todas. Um forte abraço, um bom final de semana. Se cuidem. Bye, bye.